Olá, alunos! Vamos iniciar aqui agora, tá, o nosso estudo a respeito de múltiplos e divisores, certo? Bom, galera, mas antes de nós chegarmos nesse conteúdo, né, propriamente dito, os múltiplos e divisores, é necessário que vocês entendam alguns conceitos, né, que a gente reforce aqui algumas ideias, para que quando chegarmos a falar aqui então de múltiplos e divisores, você não tenha nenhuma dúvida, certo? Muito bem, tá, pessoal? Bom, primeira coisa que eu quero lembrá-los, tá, é a respeito dos números naturais, certo? Muito bem, pessoal, os números naturais, eles são representados por este símbolo aqui, né, por este N, certinho? Aliás, um símbolo parecido com o N, né? Então, neste caso aqui, pessoal, esse símbolo vai representar para a gente, então, o conjunto dos números naturais. Muito bem, pessoal, o que são esses números naturais? Como o próprio nome diz, né, são aqueles números que representam situações naturais. Né? Nesse caso aqui, pessoal, olha, quando eu não tenho nenhuma quantidade, como é que eu represento isso? Com zero. Quando eu tenho uma maçã, como é que eu represento isso? Através desse símbolo que é o número 1, certo? Bom, quando eu tenho duas unidades de alguma coisa, eu represento por esse símbolo, que é o 2. Então, pessoal, percebam que os números naturais, eles são representados, né, pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, ou seja, até o nosso infinito, tudo bem? Então quer dizer que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito? Certamente que sim, certo? Bom, pessoal, nesse momento aqui, cabe eu fazer aqui uma breve explicação a respeito de algarismos, certo, pessoal? E também a respeito de números, tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, tem gente que faz confusão com isso aqui ainda, tá? Como assim, professor, faz confusão? Galera, é o seguinte, algarismos, só existem 10 algarismos. Quais são eles, pessoal? Os algarismos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, certinho? Estes, tá, pessoal, são os 10 algarismos que existem, tá? Então, pessoal, o algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são os únicos algarismos que existem, beleza? Bom, pessoal, e aí, eis a diferença entre algarismos e números, tudo bem? Agora, pessoal, vejam só uma situação aqui. O número 0, ele é representado pelo mesmo símbolo que o algarismo 0. Então, o algarismo 0 e o número 0, eles são representados pelo mesmo símbolo. Muito bem. Pessoal, o número 1 e o algarismo 1, eles também são representados pelo mesmo símbolo, tudo bem? Muito bom. O algarismo 2 e o número 2, tá, pessoal, eles também são representados pelo mesmo símbolo. O número 3 e o algarismo 3, eles são representados pelo mesmo símbolo. E isso continua, obviamente, até o algarismo 9, tá, pessoal? E até o número 9. Então, vejam bem, do 0 ao 9, os números e algarismos são representados pelo mesmo símbolo. Beleza. Agora, pessoal, o número 10, ele é formado, tá, pelo algarismo 1 e pelo algarismo 0. Então, quando eu junto o algarismo 1 e o algarismo 0, eu formo o número 10. Quando eu pego o algarismo 1 com o algarismo 1 de novo, eu formo o número 11. Quando eu pego o algarismo 1 e o algarismo 2, eu formo o número 12. Pessoal, então percebam o seguinte, os algarismos, eles são finitos, né, do 0 ao 9. Agora, pessoal, com esses 10 algarismos, né, eu consigo formar infinitos números. Essa é a diferença entre algarismos e números, ou seja, os números são formados pela combinação dos nossos 10 algarismos, tudo bem? Então não confunda mais o que é um número e o que é um algarismo, ok? Essa distinção ela é realmente muito importante, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, certo? Quando eu falo do conjunto dos números naturais, às vezes, tá, em algumas situações, não convém trabalharmos com zero. Bom, então pode aparecer, às vezes, né, essa situação aqui, ó, o N, né, é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais, com um asterisco em cima. Pessoal, toda vez que nós vermos esse asterisco aqui em cima, isso significa que o conjunto dos números naturais está sem o zero, ou seja, eu não vou contar o zero aqui, beleza? Bom, galera, um outro conjunto importante dos números naturais é o conjunto dos números primos, certo? Pessoal, quem são os números primos? Os números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, certo? Bom, vale destacar aqui, tá, pessoal, os nossos primeiros números primos, tá?
E aí eu tenho aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Percebam, tá, galera, que o nosso 2, ele é o nosso único número primo par, certo? Todos os outros números primos, eles serão ímpares. Bom, galera, para efeito de estudo aqui no ensino médio, no ensino fundamental, se você memorizar aqui até o 23, já é suficiente ali para você resolver, sei lá, 90% de todos os exercícios, ok? Não estou dizendo que você tem que saber só esses, mas que se você já memorizar até ali o 23, né, o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, já vai assim, né, já vai te ajudar bastante, certo? Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito dos números primos. Aliás, né, em múltiplos e divisores, nós vamos falar muito a respeito de números primos. E então no próximo ou nos próximos vídeos nós vamos abordar novamente, tá, essa temática, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui agora, então, a respeito do conjunto dos números inteiros, tá? Pessoal, o conjunto dos números inteiros ele é representado por este símbolo que se parece com um Z. Bom, então, onde você ver este símbolo aqui, saiba que nós estamos falando do conjunto dos números inteiros. Bom, professor, quem são os números inteiros? Galera, o conjunto dos números inteiros são todos os números naturais que eu acabei de mencionar para vocês, tá? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. Só que agora, pessoal, eu vou ter esses mesmos valores, só que negativo. Ou seja, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até o menos infinito. Então quer dizer que o conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? Eles são representados aqui, tá, por todos os números naturais, certo? E os seus opostos, ou seja, os valores negativos, tá? Bom, galera, então a gente fala que esses valores aqui, olha, esses valores aqui, ó, 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, até o infinito são valores positivos, e esses valores aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito são valores negativos. Atenção, pessoal, olha, o zero, ele não é nem positivo e nem negativo. O zero, ele é neutro em relação aos sinais, certo? O zero não é positivo e nem negativo, beleza? Muito bem, galera. Assim como no conjunto dos números naturais, tá? Quando vocês perceberem, tá, que você tem assim o z com esse asterisco em cima, o que que significa? Que eu estou excluindo o zero do conjunto dos números naturais. Percebam aqui, pessoal, que eu coloquei ali, ó, o menos infinito, né? Essa reticência significa que eu estou vindo lá do menos infinito. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e vai para o mais infinito. Percebam que eu excluí o zero aqui, né, do meu conjunto dos números inteiros. Então, toda vez que aparece aqui, galera, olha, este asterisco aqui em cima, certo? Significa que nós não estamos contabilizando o nosso zero, certinho? Ok, pessoal, nós temos aqui um outro conjunto de números também, né, inteiros, que nós vamos chamá-los de não negativos. Como é que eu represento o conjunto dos números inteiros não negativos? Eu represento pelo z com esse mais aqui embaixo, certo, galera? Bom, pessoal, o que são os números não negativos? Pessoal, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até o mais infinito. Aí você fala assim para mim, professor, não seria mais interessante chamar esses caras só de inteiros positivos? Não por causa do zero, né? Lembra que o zero ele não é nem positivo e nem negativo? Muito bem, né? Então, quando eu digo assim, não negativos, obviamente eu estou falando de todos os positivos e, obviamente, eu estou incluindo o zero nessa contagem. Se eu falar assim, quais são os números inteiros positivos? Se você falar números inteiros positivos apenas, tá, pessoal? Dessa maneira, aí eu estou falando aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, certinho? Se você falar assim, professor, quais são os números inteiros positivos? A contagem começa a partir do 1. Agora, quando eu digo assim, quais são os inteiros não negativos? Aí significa que a contagem começa a partir do 0. Entendeu a diferença? Então, existe uma diferença de falar números inteiros positivos e não negativos, tá? Os não negativos eu conto 0 e os positivos eu não conto 0, certinho? Bom, galera, do mesmo modo, tá? Nós temos os números inteiros não positivos. Galera, quem são os números inteiros não positivos? Eles são representados por esse símbolo Z com esse menos aqui embaixo, certinho? Bom, pessoal, os não positivos, obviamente, são todos os valores negativos mais o nosso valor zero. Bom, pelo mesmo modo, né, pessoal, com raciocínio análogo, se você disser assim, professor, eu quero todos os inteiros negativos, aí você deveria contar assim, olha, né, todos os negativos, seria o menos 3, o menos 2, o menos 1, aí você não pode contar o zero. Se são negativos,
Então quer dizer que a contagem começa ali do menos 1, menos 2, menos 3 até o menos infinito. Agora, quando eu digo não positivos, aí significa então agora que eu posso incluir o zero, né? Porque o zero, ele também não é um número positivo. Entendeu a ideia, pessoal, do porquê que a gente diz inteiros não negativos e não positivos? Justamente para poder incluir o zero. Então, se você disser números inteiros positivos, você está tirando o zero da jogada. Se você disser números inteiros negativos, você também está tirando o zero da jogada, certinho? Muito bem. Bom, galera, aqui vale a gente fazer uma explicação sobre a relação de ordem dos números inteiros. Como assim, professor, relação de ordem? Quando eu digo relação de ordem, eu estou querendo dizer para vocês como é que os números inteiros crescem. Pessoal, percebam o seguinte, os números inteiros eles vão crescer da esquerda para a direita, certo? De modo que, pessoal, o menos 5, certo? Ele é um valor menor do que o menos 3. Como assim, professor? O menos 5 ele é menor do que o menos 3? Exatamente, tá, pessoal? A relação de ordem dos números inteiros nos diz isso, tá? Que qualquer valor que se está à esquerda, ele é menor do que qualquer valor da direita. Como assim a esquerda, professor? Obviamente eu estou falando desses números organizados na nossa reta numérica, tá? Vamos imaginar aqui então, pessoal, que isso aqui ó, é a nossa reta numérica, tá? E qualquer número agora que se encontra à esquerda na reta numérica, ele é menor do que qualquer número da direita. Por este motivo, pessoal, o menos 5 ele é um valor menor do que o menos 3. Do mesmo modo, o menos 2 ele é menor do que o menos 1. Vejam então, pessoal, que o menos 1 ele é menor do que o zero. Há professores que explicam da seguinte maneira, né? Um número negativo, né? Quanto mais distante do zero, menor ele é. Ou o contrário, né? Um número negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele é. Então, pessoal, vejam o seguinte, os números inteiros, eles crescem da esquerda para a direita, certinho? E aí você pode pensar assim, qualquer número da esquerda é menor do que qualquer número da direita. Ou o contrário também vale, né? Você pode pensar assim, qualquer número que está à direita, né, obviamente organizados na reta numérica, tá, pessoal? Ele é maior do que qualquer número da esquerda. Então basta você pensar assim, certo? Bom, pessoal, então vejam, né, que o menos 5 ele vai ser menor que o menos 4. Por sua vez, o menos 4 vai ser menor que o menos 3 e assim por diante, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Então, observem, tá, galera, que os nossos números, eles vão sempre crescer da esquerda para a direita, coisa que eu já falei. Agora, pessoal, percebam que existe uma simetria em relação ao zero. Pessoal, se vocês olharem aqui para o nosso valor zero, o zero, ele funciona como um divisor entre os números positivos, tá, pessoal? Números positivos e também, né, em relação aos números negativos. Então vejam que o zero separa esses caras. E o que significa essa simetria? Vamos lá, pessoal. Significa o seguinte. Este número 1, ele encontra-se a uma certa distância do zero. O nosso menos 1, tá, galera? Ele encontra-se a essa mesma distância do zero. Bom, pessoal, então percebam que o menos 1 e o 1, eles estão equidistantes do zero. É isso que significa simetria. Percebam, pessoal, que o nosso menos 2, ele está à mesma distância que o 2 do zero. Então vejam que o menos 2 e o 2, tá, pessoal, eles são simétricos em relação ao valor zero, certinho? Bom, então vejam, pessoal, que o nosso zero, ele sempre vai separar, certo? Sempre vai separar os valores positivos dos negativos, certinho? E aí a gente diz então, tá, pessoal, que o menos 2 e o 2 são valores simétricos. Ou ainda, nós podemos falar, tá, que esses valores eles são opostos. Então, números simétricos ou números opostos é quando eu penso num valor nele positivo e outro negativo. Por exemplo, o 10. Pessoal, quem é o simétrico do 10? É o menos 10. Pessoal, se eu pensar no 15, quem é o oposto do 15? É o menos 15. Se eu pensar ali no menos 30, galera, quem é o simétrico ou o oposto do menos 30? É o nosso mais 30, beleza? Então, essa é a ideia de simétrico e oposto, beleza? Bom, pessoal, por fim, eu quero apresentar aqui para vocês, então, a ideia de números pares, certo? E a ideia de números ímpares. Muito bem. Bom, pessoal, vamos voltar aqui então à ideia dos algarismos, né? Vamos voltar ali aos algarismos, beleza? Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e o 9, não é isso? Muito bem. Bom, pessoal, percebam o seguinte. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, eles são algarismos pares, tá, pessoal? Então, olha, todos esses que eu destaquei aqui de azul são algarismos pares, beleza? Agora, pessoal, esses que eu vou destacar aqui, tá, de laranja, certo? Opa, mas laranja com laranja não ficou legal, né? Deixa eu destacar aqui de lilás. Bom, pessoal, então veja esse aqui, lilás, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, tá? Esses algarismos são algarismos ímpares, tá? Então, todos esses algarismos aqui, eles são algarismos ímpares. Muito bem. Então, olha só, pessoal, um número que termina com um algarismo par, ele é par. Um número que termina com um algarismo ímpar, ele é considerado ímpar, tudo bem? Seja ele um valor positivo ou um valor negativo. Então veja bem, galera, o que é o menos 31, certo? É um número ímpar, só que negativo. Do mesmo modo, 31 também é um número ímpar, só que agora positivo. Então existem números pares e ímpares que são positivos e negativos, tá, pessoal? Então vejam, por este motivo, tá, eu coloco aqui, tá, que os números pares e os números ímpares, né, eu deixei para falar sobre eles dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Porque existem pares e ímpares positivos e negativos, certinho? Bom, galera, a regrinha que define para mim, tá, um número par, certo, pessoal? É o nosso 2n, certinho? Como assim o 2n, tá, pessoal? Tal que esse n vai ser um número pertencente ao conjunto dos números inteiros. Aí você vai falar assim para mim, professor, eu ainda não entendi essa parada. Pessoal, vejam que o n é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros, certinho? Tá, e o que é o 2n mesmo, professor? 2n é a máquina, né? É a ferramenta que transforma qualquer número inteiro em um número par. Funciona assim, galera, olha. Se você pensar, por exemplo, no 0, né, e colocar o 0 no lugar do n, vai ficar assim, ó, 2 vezes 0 vai dar qual resultado, pessoal? Vai dar 0. 0 não é um valor par? Beleza. Agora pensa lá no menos 5. Se você colocar o menos 5 no lugar do n, vamos pensar assim, ó, menos 5. Galera, quanto que é 2 vezes o menos 5? É o menos 10. Pessoal, vejam que o menos 10, ele é um valor par. Ah, professor, e se eu pensar lá no menos 7? Então vamos lá, 2 vezes o menos 7. Pessoal, quanto que é 2 vezes o menos 7? Dá o nosso menos 14, não é isso? Então veja, pessoal, que o menos 14 é um número par. E por que eu sei disso? Pessoal, 0 é um algarismo par, 4 é um algarismo par. E todo número que termina com algarismo par, ele é par. Bom, pessoal, então toda vez que eu falar com vocês de um número par, você pode pensar então que ele é da forma 2n. E esse n, ele é um número inteiro, certinho? Muito bem, tá, galera? Do mesmo modo, tá, pessoal? Eu tenho aqui uma regrinha que define os números ímpares. Qual é essa regrinha que define os números ímpares? É o 2n mais 1, tá, pessoal? E esse n, obviamente, também vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Bom, pessoal, então vejam que a regrinha que define o conjunto dos números inteiros é o nosso 2n mais 1, certo? Essa aqui, pessoal, é a máquina, é a ferramenta que transforma qualquer número inteiro em um número ímpar, tá? Professor, como assim? Pessoal, vejam bem, se você pegar o menos 1 e colocar no lugar aqui do nosso n, vai gerar um número ímpar. Então, se você fizer assim, ó, 2 vezes o menos 1, certo? Mais o nosso 1. Vamos lá, pessoal, 2 vezes o menos 1 vai dar um menos 2. Mais o nosso 1. Resolvendo essa continha, pessoal, vai dar um menos 1. Pessoal, percebam que menos 1 é um valor ímpar. Professor, e se eu quiser colocar, por exemplo, o 8 aqui no lugar do n? Vejam que também vai dar um resultado ímpar. Ó, 2 vezes o 8 mais 1. Só quanto que é 2 vezes o 8? Dá 16, né? Ó, então vai ficar assim, 2 vezes 8 vai dar 16. Mais o meu 1 vai dar 17. Pessoal, percebam que o 17 é um valor ímpar. Então, pessoal, a regrinha, tá, que define pra gente um número ímpar é o 2n mais 1, tá? Tal que este n sempre vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, certinho? Bom, pessoal, agora que nós já falamos aqui então dos números naturais, dos números ímpares, né, a gente pode avançar um pouco mais aqui, né, no nosso conteúdo, para que a gente possa entender então, tá, o que significam ali múltiplos e divisores, certo? Continue acompanhando os próximos vídeos.